Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações. Vamos ficar alguns minutos aqui em busca de conhecimento, né? Conhecimento espiritual, porque de conhecimento intelectual o mundo está cheio e está da maneira como está. E nós precisamos de conhecimento espiritual. Por isso a doutrina espírita nos oferece esse farol que é a doutrina. E a doutrina nos esclarece, nos mostra, nos diz como fazer, como agir, de que forma. Basta nós querermos o que aprender. E quem procura acha, né? Está lá no Evangelho, é um dos capítulos do Evangelho. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á a porta. Então, tudo depende de cada um de nós, né? Dessa busca que nós necessitamos, todos nós, encarnados e desencarnados. Por isso nós estamos aqui, buscando aprender mais para que possamos ter a oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores nesse momento de transição que o planeta está passando. E essa transição, ela só vai acontecer realmente no momento e na medida que nós buscarmos, através da nossa transformação, da nossa reforma, o melhoramento das nossas vibrações, porque isso é que vai transformar a Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E nós vamos falar hoje sobre a Gênese, do capítulo 18, que nos alerta sobre isso, como nos melhorar, nos traz os exemplos e nos diz as previsões. Então, vamos falar um pouco disso, mas antes de falar sobre isso, nós vamos tocar uma música para o melhoramento das vibrações dos nossos ambientes, né? Então, vamos ouvir a música e depois, então, eu dou início à explanação desse capítulo. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim renascer, morrer não é o fim.
dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pelas sementes que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer a flor do bem crescer em ti, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Então, meus queridos irmãos, ouvireis também falar de guerras e de ruídos de guerras, mas resguardai bem de vos turbar, porque é preciso que estas coisas aconteçam. Mas isto não sei ainda o fim, porque se verá sublevar povo contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, famintos, tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. São Mateus, capítulo 24, versículo de 6 a 8. Então, essas guerras e tudo isso que foi falado, se nós nos reportarmos um pouco atrás no tempo, 1900, não precisa ir muito longe. Em 1914 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que ceifou 22 milhões de irmãos nossos. Um pouco mais na frente, nos anos 20, a gripe espanhola matou, arrastou 50 milhões de irmãos nossos. 1929, a Bolsa de Valores quebrou o mundo. Muito desemprego, muita fome, muita peste. Em 1939, tivemos aí o evento, um dos maiores da Terra, a Segunda Guerra Mundial, que carregou mais de 60 milhões de irmãos nossos. Então, meus irmãos, e nós temos as guerras ainda hoje, né? Nos dias de hoje ainda temos as guerras, ainda toda essa turbulência entre nações, entre povos, entre irmãos. Nós mesmos, as nossas guerras particulares, os nossos duelos, né? Os nossos duelos da beleza, os nossos duelos nas nossas frustrações. Por que tudo isso? Porque nós ainda não entendemos da necessidade de retirar as mazelas maiores que está em nossos corações. Elas estão em nossos corações. O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Enquanto nós não retirarmos essas mazelas de nossos corações, nós vamos ter muitos problemas, né? Muitos problemas. Porque imagina, a dor é uma bênção aos seus eleitos. E essas dores, esses conflitos, essas coisas que nos acontecem,
é para que a gente possa, é um chamamento, na verdade, para que a gente possa refletir em relação a isso. Como eu estou vivendo, como era a minha vida, como está a minha vida, o que é que eu estou fazendo pela minha vida. E é isso que nós temos que, esse é o chamamento de Deus para que a gente possa se aproximar mais dele. Quando Jesus diz que quando o evangelho for pregado por toda a terra, é que então o fim chegará. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo nos dizer que o fim das dores, o fim da maldade, o fim do mal, vai chegar ao fim e vai ser colocado um novo tempo, uma nova era, através da Boa Nova. E quem que pode fazer isso? Somos nós. Todos nós que estamos encarnados sobre a Terra, e essa psicosfera que nos acompanha, dos nossos irmãos desencarnados, com a mudança das nossas vibrações, é que vai chegar o fim que Jesus disse. Jesus nos disse que quando todo o evangelho estiver sobre a terra, aí então o fim chegará, mas o fim do mal, porque o bem se implanta, e quando o bem se implanta, o mal fica com medo, o mal corre, o mal vai embora, o mal foge. E é isso que nós precisamos fazer, a nossa reforma. Através do quê? Através do conhecimento. Conheça a verdade vos libertará. Porque isso não é racional que Jesus dissesse. Isso é uma coisa que não condiz com todos os ensinamentos de Jesus. O bem devendo reinar sobre a terra, é preciso que os espíritos endurecidos no mal e que poderiam aí levar à confusão sejam excluídos. Por isso, meus irmãos, vem sendo feito essas exclusões, esses desencarnes em massa, para que outros espíritos vamos falar com uma linguagem mais moderna, com um chip mais adiantado, um chip mais evoluído do que esses que estão desencarnando em massa, reencarne na Terra. É dessa forma que nós vamos transformar a psicosfera da nossa Terra. Serão exilados esses espíritos endurecidos, serão exilados em mundos inferiores, como foram outrora sobre a Terra, a raça adâmica, ao passo que serão substituídos por espíritos melhores. Entendeu? Nós não ficamos sem produzir. Sempre estamos fazendo alguma coisa. Esses nossos irmãos que estão ainda meio atrapalhados, vamos dizer assim, vão servir em outros planetas, em outros lugares. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E por isso nós precisamos nos melhorarmos. Quem quer se aproximar de Deus busca as verdades, mas as verdades espirituais. Os tempos assinados por Deus são chegados, dizem-nos, de toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. E esses grandes eventos, eles estão acontecendo aí a todo momento. Mas esses grandes eventos são para que nós possamos sentir, vivenciá-los e poder tirar as lições para que nós possamos nos melhorar. A humanidade até hoje, ela já cumpriu até nossos dias incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que não tinham jamais
atingidos com respeito às ciências, artes e bem-estar material. Olha o que nós já evoluímos nesses 200 anos, vamos dizer assim. E nessas 3, 4, 5 décadas para cá, então o progresso material foi incrível, incrível nas artes, nas ciências, na tecnologia. Imaginem, hoje nós pegamos um celular, ligamos para a China, para o Japão, para qualquer parte do mundo e falamos e conversamos com um irmão nosso, um parente ou qualquer um que seja, instantaneamente. Imagine todo o progresso material que teve em relação a essa tecnologia, os aviões, tudo que está sendo criado pelo homem, mas como que está a moral? De que forma que nós estamos tratando o nosso irmão? De que maneira que eu estou tratando a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, a minha filha? Isso é que vai determinar as nossas vibrações, boas vibrações. E por isso que nós precisamos compreender melhor o orgulho, o egoísmo e a vaidade, entender essas mazelas para que possamos nos libertar dessa escravidão que são essas mazelas, porque todo o mal reside dentro dessas 3 mazelas. Todo o mal da humanidade reside dentro dessa humanidade, dessas mazelas. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação dos sentimentos e, por conseguinte, é preciso destruir tudo o que possa superexcitar o orgulho e o egoísmo. Então, se nós não tratarmos dessas mazelas, nós vamos permanecer da maneira que estamos, ainda sofrendo de depressão, sofrendo com uma série de doenças que nós não entendemos ainda o que realmente nós somos. Nós temos que saber para onde nós vamos. O que nos diz no Pequeno Príncipe lá? Nos dá uma lição fantástica. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom, está bem. Então nós temos que ter um direcionamento. E qual é o nosso direcionamento? Nosso direcionamento e a nossa estrutura são os ensinamentos divinos, são os ensinamentos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós sofremos. Porque é instantâneo o nosso sofrimento. É nós nos afastarmos de Deus e os sofrimentos vêm, eles chegam. Quanto mais longe, quanto mais distante nós estivermos de Deus, mais difícil é fazermos partes dessa abundância de Deus. Porque aqueles que mais se beneficiam de Deus são aqueles que mais estão aproximados das suas vibrações. Porque quem vibra no pensamento do bem está com as vibrações divinas. E nós ainda não entendemos, nós ainda vibramos no orgulho, no egoísmo, na vaidade e deixamos os verdadeiros sentimentos para lá, né? Depois a gente vê amanhã, segunda-feira, o mês que vem, o ano que vem, não sei quando, mas em algum momento nós precisamos entender que nós precisamos reformar os nossos sentimentos para que possamos ter a oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja apenas povoada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Este tempo tendo chegado, uma grande imigração acontecerá neste momento entre aqueles que a habitam, que foi falado um pouquinho antes. Nós precisamos nos transformar, porque no momento que nós desencarnarmos com essas vibrações que nós estamos,
as vibrações do orgulho, do egoísmo, da vaidade, nós vamos ser direcionados para os locais aonde nós vibramos. Num mundo primitivo, num mundo ainda igual à Terra, num mundo de provas e expiações, numa condição pior do que estamos ainda hoje. Esses espíritos, esses espíritos endurecidos, irão uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e ajudarão os nossos irmãos, assim como nós somos auxiliados pelos capelinos, nós também, ao sermos remanejados para outros mundos, outros planetas, também iremos auxiliar, e assim a obra de Deus continua através dos seus espíritos, porque somos co-criadores de tudo isso que está aí. A Terra, no dizer dos espíritos, não deve nunca ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada troque de ordem natural das coisas. Porque o que é natural é de Deus. Naturalmente, nós iremos sendo substituídos por espíritos de uma evolução acima daquelas das nossas, e naturalmente a Terra vai mudando a sua vibração. Nós poderemos ser esses espíritos que se qualificarão para reencarnar novamente na Terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é justamente isso. É aqueles espíritos que já afrouxaram o coração, já amoleceram o coração, já começaram a ter um entendimento maior e melhor da necessidade que cada um tem. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que se atentarem para ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, irão se decepcionar, porque na grande maioria da humanidade está aguardando que hajam cataclismos destruidores que irão transformar a Terra. Não vai ser assim. A transformação vai ser através das reencarnações de espíritos melhores, trocando pelos espíritos endurecidos que habitam a Terra, porque a psicosfera só vai modificar de acordo com as vibrações de quem habitam essa psicosfera. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoce, ajuntado aos sentimentos inatos do bem e das crenças espirituais, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Não será nunca exposta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, tendo já progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptas a secundar o movimento regenerador. Perceberam, meus irmãos? No momento que você vai se melhorando, buscando o conhecimento, aquilo que Jesus nos alertou tanto, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. É dessa forma que a verdade vai nos libertando.
é conhecendo as verdades espirituais, conhecendo o mecanismo da vida, de que maneira que eu devo agir, de que forma que eu devo me importar. É assim, não existe outro jeito não. E não adianta a hipocrisia não, ter dois pesos e uma medida. Nós precisamos encontrar um peso e uma medida, agir dentro do centro espírita da maneira como nós agimos na nossa casa e vice-versa, ou em qualquer lugar que nós estamos, porque não adianta nada eu ser aquele bom moço dentro do centro espírita e ser um déspota, um impositor dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro dos lugares aonde eu circulo. Eu preciso encontrar um peso e uma medida para poder me melhorar, senão eu vou continuar da mesma forma que eu estou, só que mentindo e mentindo para mim mesmo, porque eu já conheço e já sei o que é que eu tenho que fazer. Nós ainda, como aprendizes, ainda erramos e erramos todo dia. Santo Agostinho fazia essa reflexão todo final de noite. Como que eu agi essa noite? No que eu posso melhorar? De que forma que eu posso contribuir de maneira que fique agradável, que eu me sinta bem, que eu fique melhor, que eu seja uma criatura melhor. Então é dessa maneira que nós vamos melhorando o mundo, né? O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, a princípio, a revolta contra Deus, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, do agarramento por tudo o que seja material. É difícil, né, meus irmãos? Não é fácil você se desprender, você soltar aquilo que você é apegado. O apego é muito difícil. E isso tudo é fruto do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Porque enquanto nós não nos despojar dessas mazelas, nós vamos continuar errando e fazendo coisas erradas. Mas nós precisamos entender que somos aprendizes, estamos no mundo de expiações e de provas e procurando se melhorar. Portanto, não se chicoteie, procure fazer melhor. Todos nós necessitamos de fazermos as coisas de uma maneira mais agradável diante da visão divina, diante de Deus, diante de Jesus, diante dos bons amigos espirituais. São esses vícios dos quais a terra deva ser purgada pelo afastamento daqueles que refugam emendar-se. Quantos irmãos nossos que a gente vê que estão completamente equivocados nas suas ações, na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de ser, com aquela hipocrisia total e ainda achando-se os doutores, né? Aqueles que são os maiorais. Todas essas coisas que foram faladas aqui, os incrédulos irão achar isso uma verdadeira graça, né? Porque eles consideram isso coisas que para criaturas que não têm como afirmar e se firmar diante dos outros, e acham que isso são quimeras, né? Eles dizem, e depois que tu morrer, o que eles dizem? Nada vai acontecer, porque não acreditam buscar o entendimento do mundo espiritual. E a Gênese nos faz refletir em relação a isso. Conhecer a nossa Gênese, de onde viemos, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou voltar. Eu vou voltar para o mundo espiritual. Mas esses incrédulos, esses materialistas, chegará
o momento deles, porque ninguém vai ficar sem evoluir. Ninguém, absolutamente ninguém. Só o tempo que nós determinamos através de nós mesmos. Nós é que buscamos esse tempo. O que eu quero para a minha vida? O que é que eu estou fazendo pela minha vida? Por isso, meus irmãos, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer por esses ensinamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, por nos proporcionar esse momento magnífico da terceira revelação em 1857, a doutrina espírita, que nos faz, que nos mostra um caminho melhor, que nos consola, esclarecendo, porque nos disse Jesus: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos abençoe e que possamos refletir um pouco mais em nossas vidas para que possamos nos tornarmos criaturas melhores. Que Deus nos ilumine e que Jesus nos abençoe. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus.